Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Re-English. Palavras e expressões, vocabulário inglês e português. Objetivo do curso: os estudantes da língua inglesa aprenderão palavras e expressões úteis em inglês. Os estudantes aprenderão como utilizá-las e suas expressões equivalentes em português. As aulas são categorizadas por temas específicos. Course Objective: English language students will learn about words and useful expressions in English. The students will learn how to use them and their equivalent expressions in Portuguese. The classes are divided by specific themes. Some study tips before you start your course. Number 1. Set up your study space. It should be quiet, comfortable, and distraction-free. Number 2. Find your best time. Some people work better in the morning. Others work better at night. Number 3. Take your notes. At least once a week, you should review your studies. Re-English. Palavras e expressões, vocabulário inglês e português. Class number 3. What does it mean? O que isso significa? Can you understand these signs? Can you understand these signs? Vocês conseguem entender estas placas, estas sinalizações? Please keep off the playing fields. Please keep off the playing fields. O texto abaixo está em irlandês e significa a mesma coisa. Vamos repetir? Please keep off the playing fields. Significado: por favor, mantenha-se longe da quadra esportiva. Por favor, não pise no gramado da quadra esportiva. Please keep off the playing fields. Rubbish and recycling collection times. Rubbish and recycling collection times. Horários de coleta de lixo e recicláveis. In this street, we'll collect your rubbish and recycling on the days below. In this street, we'll collect your rubbish and recycling on the days below. Nesta rua, nós coletaremos o seu lixo e recicláveis nos dias abaixo. We will collect them, your rubbish and recycling. We will collect them on Mondays and Thursdays. Nós coletaremos o seu lixo e recicláveis às segundas e quintas-feiras. Aqui está uma ótima oportunidade para aprendermos sobre os dias da semana ou fazermos uma revisão sobre eles. Monday, Monday, segunda-feira. Tuesday, Tuesday, terça-feira. Wednesday, Wednesday. O D, ele é mudo enquanto nós pronunciamos essa palavra. Wednesday. Quarta-feira. Thursday, Thursday. Quinta-feira. Friday,
Friday, sexta-feira. Saturday, Saturday, sábado. Sunday, Sunday, domingo. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. If you have a waste storage area, please use it and do not put any waste on the pavement. If you have a waste storage area, please use it and do not put any waste on the pavement. Se vocês tiverem uma área de waste storage area, uma área para colocar o lixo, por favor, utilizem-na e não coloquem nenhum lixo na calçada ou na rua, on the pavement. If you have a waste storage area, please use it and do not put any waste on the pavement. If you do not have a waste storage area, please place your rubbish and recyclables securely tied on the pavement outside your property before 7 a.m. on the morning of collection. If you do not have a waste storage area, please place your rubbish and recyclables securely tied on the pavement outside your property before 7 a.m. on the morning of collection. Se você não tem uma área para colocar o lixo, ou se vocês não têm uma área para colocar o lixo, uma área de estocagem do lixo, uma área para guardar o lixo, por favor, coloquem o seu lixo e recicláveis cuidadosamente amarrados, bem lacrados, na calçada, na rua, numa pista pavimentada, do lado exterior, do lado de fora de sua propriedade, antes das 7 da manhã, durante a manhã da coleta. Por favor, please, do not put rubbish out on any of the X days. Please do not put rubbish out on any of the X days. Por favor, não coloquem o lixo para fora nos dias marcados em X. Please do not put rubbish out on Tuesdays, Wednesdays, Fridays, Saturdays, and Sundays. Please do not put rubbish out on Tuesdays, Wednesdays, Fridays, Saturdays, and Sundays. Por favor, não coloquem o lixo para fora às terças, quartas, sextas, sábados e domingos. Wrong place or wrong time and you could face enforcement action. Wrong place or wrong time and you could face enforcement action. Dias e horários errados fará com que você ou vocês tenham que pagar multa, enforcement action, ou tenham que responder isso legalmente. www.rbkc.gov.uk/waste collections. www.rbkc.gov.uk
www.rbkc.gov.uk/waste collections. Este é o site do Reino Unido para tratar da questão do lixo. Street line 020-7361-3001. Street line 020-7361-3001. Quando vamos falar sobre número de casas ou número de telefones, nós utilizamos a expressão ou para o número 0. Aqui nós estamos falando da linha telefônica responsável para fazer qualquer reclamação ou tirar dúvidas sobre essa questão da coleta de lixo. O número é 020-7361-3001. Os responsáveis por colocar essa placa são the Royal Borough of Kensington and Chelsea. The Royal Borough of Kensington and Chelsea. Warning: no diving, shallow water. Warning: no diving, shallow water. Aviso: não mergulhe, não mergulhem, águas rasas. Shallow water, água rasa. Crippling injuries may result. Crippling injuries may result. Você pode se machucar. Vocês podem se machucar. Warning: no diving, shallow water. Crippling injuries may result. Crippling injuries may result. Aviso: não mergulhe, não mergulhem. Água rasa, águas rasas. Você pode se machucar. No smoking. No smoking. Fine 1,000. No smoking. Fine 1,000. Não fume, não fumem. Multa no valor de 1.000. No smoking, fine 1,000. No eating. No eating or drinking. No eating or drinking. Não coma ou beba. Não comam ou bebam. Fine 500. Fine 500. Multa de 500. Multa no valor de 500. No flammable goods. No flammable goods. Fine 5,000. Fine 5,000. Não leve produtos inflamáveis. Proibido produtos inflamáveis. Multa no valor de 5.000. No durians. No durians. Durian is a tropical fruit that gives off a strong sulfur smell when it is ripe. Therefore, when ripe, a durian releases gases that can be detected by protection systems. Durian is typical of Southeast Asia, found mainly in Brunei, Indonesia, and Malaysia. O durian ou durião
é uma fruta tropical que exala um forte cheiro de enxofre quando está madura. Além disso, quando se encontra no estado de maturidade, quando ela está madura, o durião, o durião pode liberar gases que podem ser detectados por sistemas de proteção, sistemas de vigilância. O durian é típico na região do leste da Ásia, do sudeste da Ásia, sendo encontrado principalmente nos países Brunei, Indonésia e Malásia. Warning: permit parking only. Warning: permit parking only. Aviso: estacionamento somente com autorização ou permitido apenas estacionar. Permit parking only. Vehicles without valid permits will be towed at owner's expense. Vehicles without valid permits will be towed at owner's expense. Veículos sem os tickets ou bilhetes de permissão serão guinchados e o custo será enviado para o próprio proprietário ou proprietária do veículo. Warning: permit parking only. Vehicles without valid permits will be towed at owner's expense. No dogs allowed in parks or playgrounds. No dogs allowed in parks or playgrounds. Os cães não são permitidos nos parques ou jardins de infância ou parquinhos para as crianças. City Ordinance Number 12 and 51. Essa é uma lei, uma ordem do município número 12-51. Dog Officer Take Notice, DPW. Dog Officer Take Notice, DPW. O fiscal responsável pelos cães poderá multar ou enviar uma notificação. Ele tem essa autoridade caso essa lei não seja respeitada. A linguagem acima, bow wow, ruff woof, woof ruff ruff, é um trocadilho para chamar a atenção na questão dos cães, na questão da linguagem dos cães. Então, entre parênteses, eles colocaram em inglês o que essa linguagem quer dizer. Pela sinalização, pelo desenho acima, já temos uma ideia de que cães não são permitidos em uma determinada área. E aqui eles exemplificam em parks or playgrounds. Os cães não são permitidos nos parques e também nos playgrounds, ou seja, nos parques e também naqueles parques destinados à recreação infantil, o parque para as crianças. No entry for heavy goods vehicles. No entry for heavy goods vehicles. Residential site only. Residential site only. Não é permitida a entrada de veículos com mercadorias pesadas. Residential site only. Área destinada apenas ao residencial. Zona exclusivamente residencial. Portanto, se tiver que levar mercadorias para esta área,
somente com autorização e uma permissão. No entry for heavy goods vehicles. Residential site only. A linguagem na parte inferior está em galês. No entry for heavy goods vehicles. Residential site only. Surface may be icy. Surface may be icy. Atenção, aviso. A superfície pode estar com gelo, pode estar congelada. Check-in. Check-in. Special services. Special services. Ticket sales. Tickets sales. Os textos acima, eles estão em árabe. Check-in. O local para fazer o check-in é na parte ou no piso superior. Check-in is on the second, or maybe third or fourth floor. Is upside. Check-in is upside. O check-in está no piso superior. Special services. Serviços especiais. Serviços destinados ao público especial. Tickets sales. Ticket sales. Compra ou vendas de bilhetes. Os dois serviços estão do lado direito. Special services and ticket sales are on your right. Right, direita. Caution. Caution. Cuidado, aviso. Floor is slippery when wet. Step carefully. Floor is slippery when wet. Step carefully. Aviso. O chão fica escorregadio quando está úmido, quando está molhado. Cuidado com seus passos. Pise devagar, ande devagar. Step carefully. Pise olhando atentamente e vá com calma, não corra. Stay out. Stay alive. Stay out, stay alive. Mines and quarries are not playgrounds. Mines and quarries are not playgrounds. Fique longe. Fique vivo. Fiquem longe, fiquem vivo. Permaneçam em segurança. Mines and quarries are not playgrounds. Minas e zonas não são áreas de recreamento, não são playgrounds. No trespassing. No trespassing. Não ultrapassem. Não cruzem. Violators will be prosecuted. Violators will be prosecuted. Aqueles que desrespeitarem, os violadores, serão processados, prosecuted, multados. Departures, 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 departures. Embarque. Arrivals, arrivals, desembarque. Transfer flights, transfer flights.
transferência de voos, conexão de voos. É o momento em que o passageiro precisa descer do avião para pegar outro voo. Baggage claim. Baggage claim. Checagem de bagagens. Exit. Exit. Saída. As palavras acima do que está escrito em inglês estão em grego. Vamos supor que alguém pergunte: Where is the exit? Onde está a saída? Onde fica a saída? A sua resposta poderia ser: The exit está the exit is on your left. A saída está à sua esquerda. Warning. Warning. Aviso. Atenção. Danger. Danger. Perigo. Underground mine fire. Underground mine fire. Campo minado. Campo com minas explosivas. Walking or driving in this area could result in serious injury or death. Walking or driving this area could result in serious injury or death. Caminhar ou dirigir nesta área pode resultar em ferimentos graves, ferimentos sérios ou morte. Dangerous gases are present. Dangerous gases are present. Gases perigosos estão presentes. Há presença de gases perigosos. Há gases perigosos nesta área. Ground is prone to sudden collapse. Ground is prone to sudden collapse. A região, a zona, o chão está suscetível, pode desabar repentinamente. Commonwealth of Pennsylvania. Commonwealth of Pennsylvania. Department of Environmental Protection. Commonwealth da Pensilvânia, Departamento de Proteção Ambiental. Commonwealth, or Commonwealth of Nations, is an international organization composed of 56 independent member countries. A Commonwealth, ou ainda Commonwealth of Nations, também chamada de Conferência ou Reunião das Nações, é uma organização internacional composta de 56 países membros independentes. Speed limit 50. Speed limit 50. Velocidade limite de 50 km por hora. Limite de velocidade de 50 km por hora. Speed limit 50. Speed limit 50. Slow down. Slow down. Reduza a velocidade. U-turn. U-turn sign. No left return allowed. No left return allowed. Proibido retornar à esquerda. Stop ahead. Stop ahead. Pare à frente. Stop. Stop. Pare. Road work ahead.
road work ahead. Obras à frente. Obras à frente. Reduza a velocidade. Slow down. Road work ahead. School zone. School zone. Área ou zona escolar. Atenção. Dead end. Dead end. Via ou rua sem saída. Dead end. Do not enter. Do not enter. Não entre. Speed limit 50. Speed limit 50. Slow down. Slow down. No left return allowed. No left return allowed. Stop ahead. Stop ahead. Stop. Stop. Road work ahead. Road work ahead. School zone. School zone. Dead end. Dead end. Do not enter. Do not enter. Snook bar. Snook bar. Bar com sinuca. Bathroom. Bathroom. Sanitário. Toalete. Bar. Bar. Refeitório. Bar. There is a bathroom downside. There is a bathroom downside. Há sanitário no andar inferior, no andar de baixo. Há toalete no andar inferior. Há toalete no andar de baixo. The bathroom is on your left. The bathroom is on your left. O sanitário ou toalete está à sua esquerda. There is a bar. There is a bar downside. There is a bar downside. Há bar no andar de baixo. There is a bar on downside. Há bar no piso inferior. As palavras Harekomo e Konakai são de origem havaiana. Banhos e snack são termos também utilizados de forma na linguagem espanhola ou castelhana para designar a localização do bathroom, do sanitário ou do bar. Lavatory. Lavatory. It has separated to the male and the woman. Don't mistake. Lavatory. It has separated to the male and the woman. Don't mistake. Separação entre sanitário masculino e sanitário feminino. Don't mistake. Não
se engane. Lavatory. It has separated to the male and the woman. Don't mistake. No birds feeding. No birds feeding. Não alimente as aves. Supervise children and stay clear of the pinch areas. Supervise children and stay clear of the pinch areas. Step over the comb plate on or off the escalator. Step over the comb plate on or off the escalator. Supervisione as crianças e fique longe das áreas de aperto. Ao subir ou descer da escada rolante, pise na placa de pente. Dead end 1 mile ahead. Dead end 1 mile ahead. Beco sem saída, 1 milha à frente. 1 mile ou 1 milha equivale a 1,61 quilômetros. Give way. Give way. Dê passagem. Dê preferência. Please stand on the left to allow others to pass. Please stand on the left to allow others to pass. Por favor, mantenha-se à esquerda para dar passagem aos outros. Por favor, mantenha-se à esquerda para dar às outras pessoas passagem. A linguagem no rodapé desta sinalização, desta placa, ela está em uma língua malaia, ou seja, uma língua que veio da Malásia. Caution. Caution. Atenção, cuidado. Passengers only. Passengers only, somente passageiros. Reparem por essa sinalização que eles estão proibindo o uso de carrinhos ou qualquer outro objeto que tenha rodas. Na escada rolante só é permitido passageiros. Passengers only. Temos mais algumas mensagens em inglês aqui na parte inferior da nossa sinalização. Face forward. Face forward. Ou seja, mantenha o rosto sempre reto. Ou seja, olhe sempre para frente. Face forward. No bare feet. No bare feet. Não ande, não caminhe descalço, não caminhe sem os seus calçados. Hold handrail. Hold handrail. Segure o corrimão. Mantenha as mãos no corrimão. Attend children. Attend children. Ajude as crianças. Acompanhe as crianças. Não deixe as crianças sozinhas. Avoid sides. Avoid sides. Fique longe das laterais. Reparem que por essa sinalização aqui nas laterais, já temos uma ideia de que distância temos que manter para garantir a nossa segurança na escada rolante. Por quê? Vamos supor que nós fiquemos perto dessas laterais. Há o risco de nossa roupa ou nosso calçado enroscar, ficarmos presos e tropeçarmos na escada rolante, e aí gerar um acidente atrás do outro, caso tiver pessoas atrás. Tudo bem? Então, avoid sides, mantenha-se longe das laterais, evite as laterais. E também temos esta aqui, no wheeled vehicles, no wheeled vehicles. Não é permitido veículos, tudo bem,
com rodas. Então, por exemplo, cadeiras de rodas, eles já estão dizendo que não é permitido nessa escada rolante. O motivo, muitas vezes, é porque a escada rolante não tem a estrutura necessária para comportar as cadeiras de roda, o que muitas vezes leva os passageiros a procurar o quê? Uma rampa ou um elevador, tá bom? Então vamos repetir essas palavras: caution, passengers only, caution, passengers only. Face forward, face forward. No bare feet, no bare feet. Hold handrail, hold handrail. Attend children, attend children. Avoid sides, avoid sides. No wheeled vehicles, no wheeled vehicles. Safety rules, safety rules. Regras de segurança. Number 1. No strollers, no strollers. Sem carrinhos de bebês. Não é permitido carrinhos de bebês. Number 2. Hold handrails, hold handrails. Segure os corrimãos. Mantenha as mãos firmes nos corrimãos. Keep tennis shoes away from side. Keep tennis shoes away from side. Mantenha os calçados longe das laterais. No bare feet. No bare feet. Não ande descalço. Não ande descalça. Não caminhem descalços. Number 5. Always face forward. Always face forward. Sempre olhe para frente. Number 6. No child unattended. No child unattended. As crianças não podem ficar sem ajuda. As crianças não podem ficar sozinhas. Parents, your children must obey these rules. Parents, your children must obey these rules. Pais, seus filhos devem obedecer estas regras. Vamos repetir? Let's repeat. Safety rules. Safety rules. No strollers. No strollers. Hold handrails. Hold handrails. Keep tennis shoes away from side. Keep tennis shoes away from side. No bare feet. No bare feet. Always face forward. Always face forward. No child unattended. No child unattended. Parents, your children must obey these rules. Parents, your children must obey these rules. Do not leave children unattended on trolleys. Do not leave children unattended on trolleys. Não deixe as crianças sozinhas nos carrinhos. Do not leave children unattended on trolleys. Do not leave children unattended on trolleys. Do not leave children unattended on trolleys. Não deixe as crianças sozinhas nos carrinhos. Caution. Caution. You are boarding an escalator. Pay special attention, particularly when traveling with children. Caution. You are boarding an escalator.
Pay special attention, particularly when traveling with children. Atenção, cuidado. Você está prestes a embarcar em uma escada rolante. Você irá usar a escada rolante. Preste atenção especial quando estiver com crianças. Preste bastante atenção, principalmente quando estiver com crianças. Do e don't. O que fazer e o que não fazer. Então repare que alguns desses sinais aqui estão relacionados a aquelas questões de proibições na escada rolante e o que deve ser feito para manter a segurança do transeunte nessas escadas rolantes. Então temos aqui a primeira gravura. Essa primeira gravura, reparem que um boneco está à esquerda e o outro está à direita. E ao mesmo tempo há uma sinalização falando dos corrimãos. Então poderíamos estar dizendo o quê? Duas coisas. Primeiro, hold handrails. Hold handrails. Segurem os corrimãos. Mantenham as mãos nos corrimãos. E a outra tem a ver com o que nós vimos no slide anterior. Nós estamos pedindo passagem. Please keep on your left or keep on your right to give passage to others. Nessa segunda sinalização, o que nós estamos falando aqui? Keep tennis shoes away from side. Keep away from sides or side. Mantenha-se longe das laterais. Mantenha os seus calçados afastados das laterais. No wheeled chairs. No wheeled chairs. Então, cadeiras de rodas não são permitidas nessa escada rolante. Essa escada rolante não tem a estrutura necessária para comportar cadeiras de rodas. No child unattended. No child unattended. Não deixem as crianças sozinhas. Mantenha sempre vigília, atenção com as crianças. Esta aqui pode ser uma correção dessa figura, dessa gravura aqui à esquerda. Ou seja, ao caminhar, caminhe sempre com pernas retas e mantenha-se longe das laterais. Keep tennis shoes away from side. E vale lembrar que poderíamos também estar falando do no bare feet. No bare feet significa não caminhe ou não ande sem calçados. Esta última aqui, nós temos então um desenho com dois bonequinhos segurando um carrinho de bebê, que em inglês nós podemos chamar de stroller. Repare que nós não temos aqui uma figura do X, né? Embora já exista uma indicação dizendo no strollers, ou seja, não é permitido trafegar, andar na escada rolante com carrinhos de bebês. O que algumas pessoas costumam fazer? Eles costumam então subir alguns degraus e segurar o carrinho de bebê, um na ponta e o outro também na outra ponta, de modo que ele não desça. Tudo bem? Mas a escada rolante ela não comporta o carrinho de bebê na sua íntegra. Então continua valendo aquela regra de no wheeled chairs e no strollers. Não é permitido cadeiras de rodas e nem carrinhos de bebês. O veículo com roda em si, ele não é apto a subir nessa escada rolante. Ela não está estruturada para
fazer esse tráfego, né, de baixo para cima ou de cima para baixo com esses veículos. Então é muito importante ficarmos atentos com o do e o don't, o que podemos e o que não podemos fazer. Esse texto aqui está em linguagem tcheca e significa a mesma coisa que lemos em inglês. Vamos repetir então. Caution. Caution, you are boarding an escalator. Pay special attention, particularly when traveling with children. Atenção, você está embarcando em uma escada rolante, você vai usar uma escada rolante. Preste atenção, principalmente quando estiver com crianças. Repare que aqui na figura de cima nós temos a postura ideal, o que pode e deve ser feito quando estivermos com crianças. Primeiro, manter as mãos nos corrimãos. Segundo, não deixar as crianças sozinhas. Por mais que elas insistam em ficar sozinhas, o ideal é sempre manter as mãos, tudo bem, firmes, segurando as crianças. E também garantir que tanto você quanto a criança fiquem longe das laterais, ou seja, elas não. Por que pedimos para ficar longe das laterais? Para evitar esse risco de um aperto, de enroscar alguma coisa, principalmente o calçado, e aí evitar que você ou a criança tropecem na escada rolante, ou seja, evitar um acidente. No trespassing. No trespassing. Toda vez que nós virmos esse tipo de sinalização, nós estamos dizendo para não ultrapassar, ou seja, é proibido a entrada. Depois temos private property. Private property significa propriedade privada. No trespassing, private property. No trespassing. No trespassing. Não ultrapasse, não entre. Private property. Private property. Propriedade particular, propriedade privada. No hunting, fishing, dumping, picking or other removal of property. No hunting, no fishing, no dumping, no picking or other removal of property. Então não é permitido a caça, não é permitido a pesca, não é permitido o dumping. O dumping significa o quê? Descarte de qualquer material, despejo de lixo. No picking. No picking significa que não é permitido, no picking or other removal of property, não é permitido usar o local como ponto de retirada de objetos e também não é permitido qualquer outra remoção da propriedade. Então, por exemplo, eu entrei na propriedade para retirar uma planta porque ela é muito bonita, muito rara, ou até mesmo fazer um resgate de um animal. Para tudo isso, precisa-se de uma autorização, conversar com os donos da propriedade. Então vamos repetir: no hunting, no hunting, no fishing, no fishing, no dumping, no dumping, no picking, no picking, or no picking or other removal of property. Lembrando que a palavra dumping na economia ela tem um outro significado. Dumping é o comércio no exterior com preços mais baixos do que aqueles que são praticados, do que aqueles que existem no mercado interno, com o objetivo do que? De dominar o mercado, de conquistar aquela clientela e afastar assim os concorrentes.
tudo bem? Mas como nós estamos falando de private property, o dumping aqui significa o que? Descarte, despejo, jogar lixo. Então, no dumping não é permitido jogar lixo aqui, certo? Nesta propriedade, no dumping. Violators will be prosecuted. Já vimos isso. Vamos repetir. Violators will be prosecuted. Os violadores, as pessoas que desobedecerem essas normas, essas regras, serão processadas. Serão o quê? Multadas. Property is marked for identification by the Sheriff's Department. Property is marked for identification by the Sheriff's Department. Então, a propriedade ela é marcada por uma identificação no departamento do xerife, ou seja, na delegacia. Tá certo? Então é uma propriedade que está sim sob vigilância, ela precisa ter o que? Um registro, uma identificação, e quem cuida disso é o Sheriff's Department, ou seja, é um departamento, um órgão, geralmente um órgão de nível municipal ou até mesmo estadual, e equivale a uma delegacia, tá certo? Aqui nós temos uma outra sinalização do condado de Los Angeles, County of Los Angeles, Califórnia. Reparem que essa sinalização aqui, pessoal, é apenas um logotipo, tá? É um logo, né? Ou mark, se vocês preferirem chamar assim. E aqui está dizendo o que? Shuttle Stop. Shuttle Stop significa o que? Ponto de embarque. Pode ser de uma van, de ônibus ou qualquer outro veículo, tudo bem? Shuttle Stop é um ponto de embarque e está relacionado o que? A Los Angeles, na Califórnia. Temos outras sinalizações aqui, vejam só. Danger, low ceiling. Danger, low ceiling. Perigo, teto baixo. Mind your head. Mind your head significa cuidado com a sua cabeça. E aqui temos uma outra sinalização em inglês que é caution, low ceiling. Cuidado, teto baixo. Tudo bem? Então vamos repetir. Let's repeat. Danger. Danger. Low ceiling. Low ceiling. Mind your head. Mind your head. Cuidado com sua cabeça. Mind your head. Caution. Caution. Low ceiling. Low ceiling. Reparem que a palavra ceiling, e aqui nesta sinalização e aqui nessa outra sinalização, neste outro aviso, foi escrita de uma maneira diferente. Aqui temos o E e o I, e aqui o I e o E. Por que isso acontece? Porque em algumas regiões onde a língua inglesa é a língua oficial ou a língua mais falada, a ortografia pode ser um pouco diferente. Então, a ortografia do inglês norte-americano, ela pode ser diferente em algumas regiões, tudo bem, onde o inglês é falado. Então, fora dos Estados Unidos, fora do Canadá, muitas vezes eles têm, né, essa diferença na ortografia. O significado não muda. Ceiling é teto, independentemente de como é escrito. E a pronúncia é essa, ceiling. Ceiling. O G, ele é quase que inaudível, tudo bem? E você força um pouquinho a garganta ao falar ceiling, ceiling, low ceiling, tá bom? In case of fire, use stairs significa em caso de incêndio, use as escadas. Unless otherwise instructed. Unless otherwise instructed significa
a não ser que você receba outras instruções. Por exemplo, vamos supor que a escada está bloqueada. Houve uma explosão e aí bloqueou a saída pela Stair A. Então você teria que usar a Stair C ou a Stair B. Tudo bem? E olha que detalhe interessante. Esse tipo de desenho, esse tipo de sinalização indica onde você está. Tá vendo aqui, ó? You are here. Você está aqui. Legal, né? Nós já temos uma ideia de onde estamos próximos. Então, em caso de incêndio, a Stair B é a mais próxima. In case of fire, the closest is the Stair B. Então, certamente a escadaria B é a que nós utilizaríamos, unless otherwise instructed, a não ser que recebêssemos outras instruções, certo? Então temos a Stair A, Stair B e a Stair C. Depois temos aqui Elevator Bank A. Elevator Bank A, ou seja, o elevador em uso é o A, certo? Então nós entendemos que esse elevador, Elevator Bank A, ele está próximo, muitas vezes, da escadaria A. Ele nos leva a essa escadaria. Tudo bem? Elevator Bank A. Ou ele está o quê? Nos conduzindo a uma proximidade entre a escadaria A ou B. Elevator Bank A. Depois temos no smoking in elevator under penalty of law. No smoking in elevator under penalty of law. Não fumem no elevador sob penalidades legais. Ou seja, se você for flagrado fumando no elevador, você pode ser multado, tudo bem? Ter aí um probleminha com questões legais, certo? Aqui temos, então, outra informação. 1428 Fifth Avenue NYC. Então, nós estamos falando de uma sinalização do número 1428, localizado na 5ª Avenida ou Fifth Avenue, uma vez que nós devemos evitar a tradução de nomes próprios. Então, se a Fifth Avenue é conhecida assim, vamos manter Fifth Avenue por questões de praticidade, certo? E também NYC, essa abreviatura é a abreviatura da cidade de Nova York. Tudo bem? Então, cuidado quando vocês virem placas, geralmente com fundo branco e letras vermelhas. Por quê? Porque essas são as sinalizações próprias para incêndios, tudo bem? Emergências. Então, vamos lá. In case of fire, use stairs unless otherwise instructed. In case of fire, use stairs unless otherwise instructed. Em caso de incêndio, utilize escadarias e utilize as escadas, a não ser que receba outras instruções. Elevator Bank A, o elevador em uso, o elevador que está aqui é o A, né, o elevador que a pessoa irá usar, então ela certamente estará do lado desse elevador A. Depois temos lá no smoking in elevator under penalty of law. No smoking in elevator under penalty of law. Não fume no elevador sob risco de multa. Tudo bem? Se você for pego ou pega fumando, você pode sofrer aí um probleminha, ter um probleminha, sofrer alguma sanção legal. Isso não é legal, né, pessoal, de qualquer maneira. Under penalty of law, tá? Depois temos o que? Stair A, Stair B, Stair C. Escadaria A, escadaria B, escadaria C. You are here, aqui indica onde você está.
Então, você está em um determinado andar, está um pouco perdido e essa sinalização indica exatamente onde você está. Você está mais próximo da escadaria B. You are closest to stair B and far from stair A and C. Você está próximo da escadaria B e longe das escadarias A e C. E aqui, 1428 Fifth Avenue and NYC. NYC, então, o número, nós estamos falando então de uma sinalização de um imóvel no número 1428 na Quinta Avenida em Nova York, localizada na cidade de Nova York, no estado de Nova York, tá bom? NYC. Então, NYC significa New York City. New York City, cidade de Nova York. Restricted area. Restricted area. Área restrita. Authorized personnel only. Authorized personnel only. Somente pessoas autorizadas. Staff only. Staff only. Somente membros da equipe. Somente pessoas do staff. Restricted area. Restricted area. Authorized personnel only. Authorized personnel only. Staff only. Staff only. Biohazard. Biohazard. Authorized personnel only. Authorized personnel only. Cuidado, atenção, aviso. Somente pessoal autorizado. Quando nós temos a palavra biohazard e também essa sinalização à esquerda, nós estamos tratando de um local onde produtos químicos são manufaturados, são criados, são fabricados, ou até mesmo há uma estocagem desses produtos químicos e eles são altamente nocivos. Eles podem eles são altamente inflamáveis, eles podem emitir gases, né, que são sulfurantes, cheios de enxofre ou venenosos, muito venenosos. Então, quando temos a palavra biohazard, nós estamos então lidando com um local que tem esses produtos químicos, tudo bem, pessoal? E temos que tomar cuidado redobrado. E lembrando, authorized personnel only significa que somente pessoal autorizado pode entrar nesse local. Agora vamos fazer um exercício. Let's put everything in order. Let's put everything in order. Vamos colocar tudo em ordem. Então vamos supor que nós queremos falar sobre o queijo Minas, supondo que alguém de fora vem aqui e nós tenhamos que ajudar essa pessoa a pedir um queijo Minas, né? A primeira tradução visível é essa expressão cheese mine, porém ela está errada. Por quê? Cheese mine dá a entender que nós estamos tratando de que o queijo ele é seu, né? No caso é meu, is mine, é meu. The cheese is mine. This cheese is mine. The cheese is mine. O queijo é meu. This cheese is mine. Este queijo é meu. Então vamos lá. Temos diferentes expressões equivalentes em inglês para falar de queijos em si. Então o ricota, cottage cheese, ricota. Queijo branco, temos aí 3 expressões para falar do queijo branco: white cheese,
mild cheese, low fat cheese, low fat cheese. Claro que essas traduções também têm outros contextos. Por exemplo, cottage cheese, nós estamos entendendo que é um queijo feito em uma cabana, tudo bem? Mas não se esqueça que quando as palavras se juntam, elas adotam um significado completamente diferente, certo? Então, ricota, o queijo ricota, que nós conhecemos aqui, é o equivalente como eles conhecem o cottage cheese. Eles quem? Os falantes, o povo que vive em territórios onde o inglês é a língua oficial, é a língua dominante, tá certo? E também outras regiões. Muitas vezes, por exemplo, você tem um local que você vai visitar e muitas vezes você quer falar sobre o queijo que você está acostumado a comer ou acostumado a fazer. Então, se tivéssemos que tratar desse queijo em si em outras regiões, poderia ser difícil. Pode ser pelo motivo de não termos os ingredientes que nós costumamos usar aqui no Brasil em outras regiões. Não encontraríamos esses ingredientes com facilidade. Outra questão tem a ver com a cultura, o modo de fazer. Então, alguma coisa que nós usamos aqui, eles não usam. Tudo bem? Então, quando nós vamos falar sobre refeições em inglês, nós temos expressões próprias ou equivalentes. No caso de ricota é cottage cheese e queijo branco white cheese, mild cheese e low fat cheese. Lembrando que as palavras mild e low fat são usadas quando queremos falar que algo tem baixa gordura, tudo bem? Então, mild cheese, um queijo leve, low fat cheese, um queijo com baixa gordura, tá certo? Então, todas essas três expressões se referem ao queijo branco. White cheese, mild cheese, low fat cheese. Uma observação. White cheese, nós estamos deixando claro que o queijo tem que ser branco, tudo bem? Quando você fala mild cheese, low fat cheese, pode ser que o queijo ele esteja o quê? Um pouco mais, ele tem essas características de baixa gordura, mas ele não seja propriamente branco. Ele pode ser um pouquinho mais amarelado, a yellow cheese, por exemplo, mas ele não deixa de ter baixa gordura. Tá bom? Então são expressões equivalentes. Geralmente, quando falamos em mild cheese, low fat cheese, pode ter certeza que o queijo que será apresentado será um queijo branco, tudo bem? Ou um aspecto mais esbranquiçado do que o normal. Queijo Minas, veja só, o queijo feito em Minas Gerais, tudo bem? O que acontece? Por que nós temos que dizer Minas cheese? Porque a palavra Minas, primeiro, ela é um substantivo próprio, ela dá nome a uma região e nós não devemos traduzir sob hipótese alguma, nomes próprios, a não ser aqueles que tenham um contexto bíblico envolvido, um contexto religioso envolvido, um contexto que envolve tradições de muitos e muitos anos, o nome seja conhecido a nível mundial, então cada povo tem a sua forma de falar determinado nome, é um nome popular, famoso, muito conhecido. Outra questão, o nome próprio é o nome que identifica algo, um nome exclusivo. Não se traduz esses nomes assim a torto e direito. Então, entre a língua portuguesa e a língua inglesa, nós temos essa questão das regras. E para facilitar a comunicação, já existe essa recomendação: evita-se ao máximo a tradução de nomes próprios. Tudo bem, salvo algumas exceções. Uma delas é quando o nome tem um contexto religioso, um contexto bíblico, ele é famoso e tradicionalmente já existe então essa forma de nos referirmos a uma determinada pessoa. Tá? Aqui estamos falando de um local, queijo feito em Minas Gerais, então poderíamos dizer
Minas Gerais. Por quê? Porque a pronúncia do I em inglês geralmente com palavras de 2 sílabas e terminadas com S, por exemplo, o I adota um som de I. Então, ou eles vão falar Minas, tudo bem, ou Minas mesmo. O nome próprio tem essa dualidade na pronúncia, tudo bem? Minas é a forma como nós vamos falar seguindo as nossas regras fonéticas. Se eles seguirem a deles, eles vão dizer Minas, tudo bem? Minas cheese. Minas cheese é o queijo Minas. Se falássemos sobre o queijo ralado, então deveríamos dizer grated cheese. Grated cheese. Vamos repetir então. The cheese is mine. The cheese is mine. O queijo é meu. This cheese is mine. This cheese is mine. Este queijo é meu. Cottage cheese. Cottage cheese. Ricota. White cheese. White cheese. Mild cheese. Mild cheese. Low fat cheese. Low fat cheese. Queijo branco. Minas cheese. Minas cheese. Queijo Minas. Grated cheese. Grated cheese. Queijo ralado. Pão com frios. Olha só a tradução que temos aqui. Bread with cold. Então quer dizer que o pão está com gelo. Cuidado com essa tradução, tudo bem? Pão com frios nós não podemos traduzir como bread with cold. Primeiro, bread é uma palavra genérica para falarmos sobre pães. Então temos que especificar como é a textura, a forma como esse pão foi feito, se ele é salgado ou doce. Então já temos palavras próprias em inglês para isso, tudo bem? Bread é uma palavra genérica. E detalhe, with cold é um equívoco. Por quê? Nós não estamos falando de frios no sentido de resfriado ou gelado, e sim uma refeição que não é cozida. Tudo bem? É uma refeição que ela está em geladeira, certo? No máximo ela teve aí um processo de higienização, claro, próprio para o consumo, mas ela é uma refeição fria, tudo bem? Então vamos lá. Bread with cold cuts. Esse é o termo correto. Bread with cold cuts. Já começa por aí. Nós estamos falando de um pão, não estamos especificando qual é. Poderíamos estar falando, por exemplo, de quais tipos de pães. Bom, pães nós temos o que? O bun, tudo bem? Bun é uma palavra, B-U-N, bun. É uma palavra muito genérica para falarmos sobre os pães de hambúrguer, tudo bem? Então, bun. Outro tipo seria o loaf. Aí teríamos uma dúvida, seria o pão de forma ou baguete? Tudo bem? Porque a palavra loaf, ela serve para esses dois tipos de pães, pão de forma ou baguete. Outro exemplo, sliced loaf. Sliced loaf, pão de forma fatiado. Tudo bem? O que mais? O roll, sabe aquele pãozinho francês que nós compramos nas padarias? Então, nós nunca vamos usar French bread, ou French roll, ou French loaf. Não, eles simplesmente vão falar roll. Por quê? É um pão especialmente preparado em forno, certo? Assado, tem uma crocância. Então eles têm um nome já próprio para isso, que é o pãozinho francês, que é roll, com 2 L's no final, tá? Temos também o pão para cachorro quente, que ele é um pão mais o que? Macio. Ele é um soft roll, tudo bem? Soft roll. E temos as bisnaguinhas. Bisnaguinha, a forma como nós
podemos falar inglês, de modo que eles nos entendam que estamos falando de uma bisnaga, é small roll, tudo bem? Então vamos repetir: loaf, sliced loaf, bun, roll, soft roll, small roll. Então temos aí diferentes termos para falarmos sobre pães em inglês, tudo bem? Bread with cold cuts, nós estamos entendendo que pode ser um pão qualquer, não sabemos se ele é doce, se ele é salgado, é um bread with cold cuts. Exemplos de cold cuts: temos o sausage, temos o smoked sausage. Então, sausage, linguiça. Smoked sausage, linguiça defumada. Frankfurter or Wiener, que é o termo norte-americano no qual usamos, né, o Wiener para falarmos da salsicha. Tudo bem? No geral, Frankfurter é outro termo conhecido. Agora, se você estiver nos Estados Unidos, no Canadá, territórios adjacentes a esses países, Wiener pode ser uma expressão ainda mais utilizada. Mortadella and ham. Mortadella and ham. Mortadela e presunto. Turkey breast. Turkey breast, peito de peru. Smoked turkey, peru defumado. Então, quando vamos falar de uma refeição defumada, nós vamos utilizar a palavra smoked turkey, peru defumado. Smoked turkey breast, peito de peru defumado. I'd like bread with. Eu gostaria de um pão com fatias de salame. I'd like bread with slices of salami. I'd like bread with slices of salami. I'd like bread with sliced salami. I'd like bread with sliced salami. Eu gostaria de um pão com salame fatiado. Repare que temos duas expressões distintas: fatias de salame e salame fatiado. Então, fatias de, slice of. Eu quero falar de fatias de linguiça, slice of sausage. Agora, salame fatiado, inverteu-se aqui. A palavra fatiado é um adjetivo, ela veio depois do substantivo. Então, já temos aí que fazer a inversão. Adjetivo primeiro e depois o substantivo. Então, sliced salami, linguiça fatiada, sliced sausage. Vamos repetir. Bread with cold cuts. Bread with cold cuts. Sausage. Smoked sausage. Frankfurter. Wiener. Mortadella and ham. Turkey breast. Smoked turkey. I'd like bread with slices of salami. I'd like bread with sliced salami. Substantivos próprios não devem ser traduzidos, devemos evitar sempre que possível. Então, Ceilândia foi traduzido erroneamente nesta placa durante os eventos da Copa, a Copa Mundial do Brasil, como I know land.
tudo bem? Sendo que o correto seria Ceilândia Administrative Region. Ceilândia Administrative Region, Federal District, Brasil. Então, região administrativa de Ceilândia, Distrito Federal, Brasil. Brasil com letra Z, seguindo o que? A regra fonográfica, tudo bem, do inglês, certo? Então, o nosso escrevemos Brasil com S, eles escrevem Brasil com Z. Tudo bem? É verdade. Por que Ceilândia não é traduzido e Brasil, né, tem essa diferença? Vamos lá. Ceilândia é um nome próprio de uma unidade, de uma cidade, de uma região administrativa. E Brasil é um nome de um país. Então, nomes de países ou metrópoles, muitas vezes, cidades turísticas de grande repercussão internacional, acontece deles terem aí um nome equivalente em inglês para designá-las. Por exemplo, New York é o termo que é dito em inglês e é o termo original da cidade e também do estado de Nova York. Veja só, Nova York é a forma como nós costumamos falar aqui no Brasil ou países lusófonos, países falantes de língua portuguesa. Se eu tivesse dito a cidade de New York, não estaria errado, porque eu mantive o nome próprio da cidade, certo? Ceilândia, né? Alguns poderiam dizer assim, Ceilândia. Ceilândia, o que acontece? Se fosse um termo muito conhecido, ele já cairia no gosto popular. Ele já seria o termo mais usado para se referir a essa cidade administrativa, perdão, a essa região administrativa. Contudo, se Ceilândia é uma cidade que não é muito conhecida internacionalmente para os norte-americanos, para os britânicos e outros países, então, para tornar a comunicação mais objetiva e fácil, vamos colocar primeiro o nome da cidade do jeito que está, Ceilândia, e em seguida o que ela é. Ela é uma Administrative Region, perdão. Ceilândia Administrative Region, e está localizada no Federal District, Brasil. Tudo bem? É a região administrativa de Ceilândia, no Distrito Federal, no Brasil. Temos ali Natal, centro. Natal, existe, né, a celebração cristã, né, do Natal, e ela tem o nome de Christmas, tudo bem? Porém, aqui nós estamos falando do nome próprio de uma cidade. Então, não vamos traduzir Natal como Christmas, tudo bem? Nós temos que dizer Natal City Center, tudo bem? Ou Natal Downtown, lembrando que City Center é o termo britânico e Downtown é o termo norte-americano, certo? Natal City Center, Natal City Center, City Center, uma pronúncia mais arrastada a dos britânicos. E Downtown é o termo mais utilizado pelos norte-americanos, pelos estadunidenses, pelo povo dos Estados Unidos ou também em terras canadenses, tudo bem? Lembrando, Natal não se traduz, é nome próprio. Olha lá, Olinda, ou Pretty. Olinda, ou Pretty o quê? Do que estamos falando? De uma mulher, de uma garota? Ou Pretty Woman, ou Pretty Girl. Então, Olinda é um nome próprio, não se traduz. Olinda City. Estádio do Mineirão. Olha só como ficou. Big Guy of Mine Stadium.
Não, não pode. Mineirão é o nome próprio. Mineirão Soccer Stadium. Mineirão Sports Stadium. Então, o nome próprio é Mineirão. Deixo ele em primeiro lugar e em seguida eu vou dizer a finalidade, do que se trata o local. O que é este local? Um soccer stadium ou sports stadium? Lembrando que soccer é futebol, então é o estádio, tudo bem, voltado principalmente para o futebol, certo? Se eu falasse em sports, aí eu já estou dizendo que o estádio em si, ele é voltado para outras modalidades, além do futebol, claro. Mineirão Soccer Stadium, Mineirão Sports Stadium. Olha aqui, setor hoteleiro norte. Aí, primeiro que a palavra norte foi traduzida de maneira errada, como southern. E depois hotel sector, setor hoteleiro. Vamos corrigir isso. Primeiro, northern hotel sector. Também poderíamos utilizar as palavras hospitality sector or hospitality industry. Northern Hotel Sector. O que significam essas palavras Southern e Northern? Elas são expressões que nós utilizamos para falar de regiões vagamente definidas. Porém, Southern está mais voltado para o sul, South, e Northern mais voltado para o norte. Tudo bem? Então, o setor hoteleiro norte é Northern Hotel Sector. Olha aqui, o nome de um prato, tudo bem? E olha como ele foi traduzido, Against the Brazilian Beef. Então imagina, eu tenho que pedir um contrafilé à brasileira, tudo bem? E aí eu vou dizer, I'd like against the Brazilian beef. Está errado. Nós não falamos dessa maneira, pelo seguinte motivo. Eu sou contra a caça de animais. Então, o contra aqui é uma palavra que indica que você é contrário, que você não é a favor de alguma coisa. Em inglês, nós utilizamos against para dizer isso. Eu sou contra a caça de animais. I'm against the hunting. I'm against the hunting. Eu sou contra a caça de animais. Certo? Contrafilé à brasileira, primeiro nós escrevemos contrafilé junto. É uma palavra, o quê? Por justa posição, e ela adota um outro significado. Contra filé, eu estou falando de um tipo de carne. A brasileira é o modo como ela é preparado. Então, vamos inverter. Primeiro colocamos Brazilian style. Toda vez quando vamos falar sobre algo que é preparado à moda brasileira, tá bom? A brasileira, e olha que esse A é craseado, né? Então, nós temos que dizer Brazilian Style. Contra filé em inglês, temos dois termos. Podemos dizer que é uma carne de primeira, top sirloin steak, ou tiramos esse top e só colocamos sirloin steak, que é uma parte do corpo do animal que tem o que? Uma carne mais suculenta, de melhor qualidade, certo? Então, contra a filé brasileira, Brazilian Style Top Sirloin Steak. Por que não podemos traduzir como Against the Brazilian Beef? Porque quando você fala Against the Brazilian Beef, o entendimento é que você é contra o bife, tudo bem, brasileiro. Além de erros de português na sinalização acima, também temos aí os erros de inglês, certo? Então, contra a filé brasileira é Brazilian Sirloin Steak, Brazilian Style Top Sirloin Steak.
Eu vou falar do contrafilé grelhado. Cuidado com o against. O against é contra, no sentido de ser contrário, não ser a favor a algo. Então vamos supor que você está falando assim: olha, quem votou contra um determinado candidato nas eleições? Who voted against? Veja, o against aí, ele tem esse significado de contrário e não ser a favor. Who voted against that candidate? Quem votou contra aquele candidato? Um outro exemplo. Quem votou contra aquele prato? Vamos supor que estamos numa competição culinária e houve aí uma curiosidade. Olha, quem votou contra aquele prato? Who voted against that dish, that meal? Certo? Aquela refeição, aquele prato que foi preparado. Who voted against? Quando eu vou falar sobre contrafilé grelhado, primeiro contrafilé é escrito junto, certo? E inverte-se os termos. A gente falaria grelhado contra filé em inglês, que seria grilled top sirloin steak ou ainda grilled sirloin steak, certo? Então, contrafilé brasileira, Brazilian style sirloin steak. Contrafilé grelhado, grilled sirloin steak. Para o caso de termos que explicar, tudo bem em inglês, o que é este prato. E nós temos que apresentar detalhes. Então nós estamos falando que é um contrafilé. Nós estamos falando que é um contrafilé grelhado, grilled sirloin steak. Farofa à brasileira, farofa preparada ao estilo brasileiro. Farofa de Brazilian, nós estamos dizendo aí que é um apelido para uma garota ou um garoto. Cuidado com esse termo, farofa de Brazilian, tudo bem? Não está correto. Farofa, tudo bem que é um termo regional. Termos regionais são aqueles com mais difícil tradução, são aqueles que não vamos encontrar uma tradução propriamente dita, e muitas vezes vem a pergunta: what is a farofa? E aí temos que explicar do que se trata a farofa e como ela foi preparada. Primeiro, quando eu tenho que dizer farofa preparada ao estilo brasileiro, farofa à brasileira, lembrando que o A é craseado. Então eu vou dizer Brazilian Style Farofa. Brazilian Style Farofa. Depois temos uma farofa brasileira, a Brazilian Farofa. Tudo bem? Uma farofa brasileira, a Brazilian Farofa. Então temos aí dois termos para explicar o que é realmente a farofa, tudo bem? Mas isso tem mais a ver com o que? Ou o modo de preparo, style, Brazilian style, farofa brasileira, Brazilian style farofa, ou a origem da farofa, de onde ela veio, a Brazilian farofa, tudo bem? What is a farofa? Aí sim temos que explicar. Farofa is a manioc flour toasted in butter or olive oil mixed with meat and eggs. Farofa is a manioc flour toasted in butter or olive oil mixed with meat and eggs. Então nós estamos explicando que é uma farinha de mandioca tostada em manteiga ou azeite e é misturada com carne e ovos. Tudo bem? Farofa. Batatas fritas. Bom, o termo chips é utilizado pelos britânicos para se referir às batatas preparadas na hora. Chips. French fries é o termo norte-americano. E por que isso ocorre? As batatas fritas têm origem, de acordo com os historiadores, na Bélgica. Tudo bem? E como o francês é uma língua falada na Bélgica, então é um dos idiomas oficiais, então o que acontece? Geralmente os pratos oriundos de alguns países onde o francês é a língua nativa,
Os norte-americanos têm por hábito, ou tinham por hábito, né, antigamente, de colocar o termo French e depois o prato em si, fries, tudo bem? Então convencionou-se a chamar batatas fritas de French fries, certo? Ele caiu realmente no gosto popular. Outros termos em inglês, e esse termo não é exclusivo pelos norte-americanos, seriam os termos fries or frieds, tudo bem? Então, para falarmos de batatas fritas, podemos falar de chips, se estivermos conversando com britânicos, French fries, se estivermos conversando com norte-americanos, ou ainda fries e frieds, que são termos mais genéricos. Temos também a expressão finger chips, e essa é uma expressão de um dialeto dos Estados Unidos que é conhecido como Inland Northern English. Se a gente traduzir ao pé da letra, nós estaríamos falando de um dialeto das terras do norte dos Estados Unidos. É um dialeto que ele é falado na região dos Grandes Lagos, que é aquela região que compreende os 8 estados ao norte dos Estados Unidos, que seriam Illinois, Ohio, Indiana, Michigan, Minnesota, Pensilvânia, New York e Wisconsin, tudo bem? Então, Inland Northern English é um dialeto da região dos Grandes Lagos, é um dialeto norte-americano. Então, falar de batatas fritas, finger chips, é aí um termo que eles costumam também utilizar. E outro termo também que é muito genérico é o French Fried Potatoes, tudo bem? É uma outra maneira de falarmos sobre as batatas fritas, certo? Geralmente, quando estamos falando daquelas batatas que elas têm um corte, né, afunilado, como nós costumamos ver em muitas lanchonetes aqui no Brasil, geralmente estamos falando do que? Dos fries ou French fries. Chips ou French Fried Potatoes, estamos falando de batatas fritas, mas geralmente com um formato um pouco mais arredondado, tudo bem? E lembrando, os chips para os britânicos são as batatas preparadas na hora, na frente do cliente, muitas vezes, tá certo? Temos também que tomar cuidado com a forma como nós falamos das bananas à milanesa. Bananas é um termo que é escrito da mesma maneira, porém a pronúncia é um pouquinho diferente. Banana, banana. Bananas à milanesa. Breaded fried banana. Breaded fried banana. Tudo bem? Breaded fried banana. Ou deep breaded fried banana. Bananas, tudo bem? Bananas à milanesa. Quando eu uso o termo deep, eu estou dizendo que elas passam o tempo de preparo, de fritura delas é um pouco mais prolongado. Então, deep fried bananas são bananas bem fritas, tudo bem? Se eu disser breaded fried banana, é bananas à milanesa, porém com um tempo de fritura menor, tá bom? E temos também tomar cuidado quando vamos falar do arroz, né? Arroz em inglês é rice. Esse é o termo comum, rice. Mas também podemos falar sobre aquele arroz que ele é soltinho. Então temos o fluffy rice. Fluffy rice, tudo bem? Temos também o arroz cozido ao estilo asiático, que é o sticky rice. Sticky rice, arroz cozido ao estilo asiático. Temos também o arroz carreteiro, rice with meat. Rice with meat. Arroz carreteiro. Então temos rice, fluffy rice
Sticky rice e rice with meat. É o arroz soltinho, arroz cozido ao estilo asiático, sticky rice, e o arroz carreteiro, que é o arroz que contém o quê? Pedaços de carne, né? Rice with meat. Então, para falarmos corretamente sobre o contrafilé à brasileira em inglês, deveríamos colocar assim num cardápio ou explicar dessa forma para um falante da língua inglesa, tudo bem? Alguém que vem dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha ou um outro país que tem o inglês como idioma oficial. Então, Brazilian style top sirloin steak, Brazilian style sirloin steak. And what is a Brazilian style sirloin steak? It's a grilled sirloin steak, Brazilian style farofa or seasoned toasted manioc flour. Seasoned toasted manioc flour, nós estamos falando de uma farofa de mandioca tostada e temperada, tá bom? French fried potatoes, batatas fritas. O formato delas não implica necessariamente aquele formato afunilado, fino, como nós conhecemos. É uma batata que é frita e ela pode vir no formato redondo ou afunilado, tudo bem? Aqui então, usando esse termo French fried potatoes, nós já estamos dando uma ideia, né, de como é o estilo de fritura dessas batatas, tá bom? Depois temos o breaded fried bananas e and fluffy rice. Então, bananas à milanesa e arroz soltinho, tá bom? Então vamos repetir: Brazilian style sirloin steak, Brazilian style sirloin steak, grilled sirloin steak, Brazilian style farofa, French fried potatoes, breaded fried bananas and fluffy rice.